Agora sim, oficialmente, boa noite. Vamos lá, moçada. A aula de hoje. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre escadas, tá? Aí vocês vão falar assim, pô, ela faz uma ping-pong aí com a gente, né? Ela fala de SQL, aí agora, depois ela falou de terreno, aí depois ela falou da 15.575, agora vai falar de escada, porque disso tudo aí. Como eu falei para vocês, eu não sei como será em outubro, então eu quero passar primeiro tudo que for teoria, tá? Para depois a gente só, como se diz, a parte mais braçal, tudo mais, deixar da metade para o final, tá? Isso significa o seguinte: se porventura continuarmos online, isso significa que a teoria já foi passada e as aulas serão mais para tirar dúvida, tá certo? Então, não vai ter aquela obrigatoriedade de estar gravando, aquela coisa assim, mas eu vou estar online, tirando a dúvida de vocês numa boa, tal, pegando os trabalhos de vocês, rabiscando junto com vocês, aquela coisa toda, sem problema nenhum, tá? Mas não vai ter aquela obrigatoriedade de estar passando a teoria para vocês, porque a teoria já vai estar sendo fechada agora, nesse primeiro momento, né? Se porventura, depois de outubro, as aulas passarem a ser presenciais, a gente vai ocupar esse momento do presencial na escola para fazer a prática, para arregaçar a manga e arrepiar lá, tá? Essa é a proposta, para a gente não poder perder tempo, tá certo? Que eu já tinha conversado com vocês lá na primeira e segunda aula aí, tá? Por isso que eu tô fazendo esse vai e volta, esse ping-pong aí, tá? Então, toda essa parte teórica, que em parte é legal, que fica gravado. Se alguém perder alguma informação de conteúdo, vai lá no meu canal, dá um like e tal. Brincadeira. Mas tem informação ali, tem como resgatar isso tudo, tá? Tá com preguiça de ler um livro, alguma coisa, bota um fone de ouvido no translado de serviço para escola ou serviço para casa, alguma coisa assim, vai escutando, que assimila da mesma forma, né? Então, é uma forma de estar relembrando os conteúdos, tudo mais. Tá certo, gente? Então, por causa disso, desse ping-pong aí, para vocês entenderem aí, tá? Porque não tá tendo se diz, uma continuidade direto do tema, tá? E no final, a gente vai ter que amarrar todas essas informações aí, de qualquer jeito. Perfeito? Então, vamos em frente que atrás a gente. Eu esqueci de colocar o material da aula de hoje, os itens de material de apoio. Mas no final da aula, junto com o vídeo, tá? Eu coloco material sem problema nenhum, tá, gente? Desculpa, esqueci. Porque até então, a última vez que eu dei a aula de escada, eu fiz tudo na lousa, né? Então, o material que eu estou utilizando é o material que eu passei para o pessoal na penúltima vez, quando eu trabalhei com Data Show. Porque na última vez já foi tudo via lousa mesmo. A dinâmica foi um pouquinho diferente. Mas hoje será via computador, como se fosse Data Show. Tá? Vamos falar sobre escadas, tá? Tipologias, nomenclaturas e um pouquinho de cálculo de escada, certo?
Era para a gente ter conversado um pouco sobre escada no semestre passado, em DBACC. Se a gente não tivesse tido aquele problema que a gente ainda está tendo da pandemia, era um dos últimos tópicos que a gente ia abordar, tá? Seria esse. Mas não deu. Mas não é por causa disso que a gente vai deixar de ver aí, tá? Então, bibliografia, nomenclaturas básicas. Tá? As escadas, tá, gente? Na verdade, o que é uma escada? A escada é um conjunto de vários objetos aí. Tá? Quais objetos? Tá? Principalmente, tá? O nosso querido degrau. Tá? Então, a escada ela é composta de vários degraus, por favor, é degraus, não degraís. Se alguém fala degraís, pelo amor de Deus, tá? É degraus, tá? Sendo que alguns degraus, eles podem ser mais esticados, tá? Como é o caso deste aqui. Deixa eu aumentar ele, fica mais bonitinho. Eu te acho, não era isso não. Aqui, aqui. Ah, viu? Que é o caso deste aqui. Ah, que recebe o nome de patamar. Tá? Então, quando o degrau, tá, ele for maior, tá? Maior em que sentido? Na sua profundidade. Ele recebe o nome de patamar. Tá? Não no comprimento, mas na profundidade. Tá? Ele recebe o nome de patamar. Tá? A escada, nem sempre, tá, ela vai ter esse outro conjunto aqui. Quem que é esse outro conjunto? É justamente o nosso guarda-corpo e o nosso corrimão, que é nada mais nada menos que a nossa segurança, tá? O nosso item de segurança, para que a gente não caia no momento que esteja subindo ou descendo, tá? O degrau U, ele é composto do espelho, vamos lá, ele é composto do espelho. Quem que é o espelho? É justamente a altura do degrau, tá? E do piso ou pisada, que é aonde eu vou posicionar meu pé, que é justamente quem? A profundidade do degrau, tá? A largura do degrau, ele é dado a partir da largura da escada, tá? A largura da minha escada é em função da largura mínima da circulação vertical. E qual que é a largura mínima da circulação vertical? Circulação vertical. O que que é uma circulação vertical?
Isso. Tem alguém aí? Gente, eu vou chorar. Circulação horizontal. Quem que é circulação horizontal? Circulação horizontal é o corredor. E qual que é a largura mínima do corredor? Algo em torno de 1 metro. 1 metro é o ideal, mas não é o mínimo. Então, talvez uns 80 centímetros. Estou chutando, né? Mas o desenho não está aparecendo aqui. Nem sei se no seu croquis da escada, no desenho da escada, estava... Isso foi falado nas 2 aulas atrás. Então, eu não lembro. Provavelmente estou achando que talvez eu tenha perdido isso dessa aula. Você ainda não estava na turma. Mas você aprendeu isso que eu lembro. Provavelmente. Eu acho que lá no primeiro semestre já tinha passado alguma coisa assim. Lá no primeiro módulo, né? Sim. E aí, meu povo? De 90 centímetros a 1 metro? 1 metro é o ideal, tá? Uhum. Pela norma. Oi? Fala, Nívia. Nada, eu só firmei. Eu só falei aham. Ah, tá. Então, 1 metro é o ideal. Pelo Código de Obras, tá? E pela 15.575, tá? O mínimo é o 90. Tá certo, gente? Isso para horizontal. E para vertical? Tá? Que eu tenho a circulação horizontal, eu tenho a circulação vertical. Tá? A horizontal é o corredor. A vertical é escadas e rampas. Tá? No caso da vertical, qual que é a largura mínima? Caramba. Vale colar, vale dar uma busca aqui. Caramba. Seria 1,20 m, professora? 1,20 m seria se eu estivesse trabalhando para 2 pessoas. Circulação para 2 pessoas. Então, 60. Então, essa relação tá errada. Pega dividir ao meio. É a mesma da horizontal, gente. 90. Exatamente. Tá? Se na horizontal o mínimo é 90, para vertical o mínimo é o mesmo. Perfeito? Perfeito. Então, tá. Tô adiantando muito. Voltando aí. Então, isso daí eu tô falando da largura, não da profundidade, tá? Na questão da profundidade,
tá? Quando eu falo da profundidade, no caso total da minha escada, tá? Seria aqui, ó, o comprimento da escada, tá? Como é que eu vou descobrir esse valor aí? Esse comprimento total da escada vai ser em função da quantidade de degraus que será calculada, tá? E através dessa quantidade de degraus, eu tenho que trabalhar um balanceamento desses meus degraus. Para quê? Para que tanto o piso, onde meu pé vai ficar acomodado, quanto o espelho, que é a altura, onde meu pé vai subir para poder, ou melhor, minha perna, né, vai ter que subir para poder alcançar o próximo piso, né, ele tem um certo conforto, tá? Então, para isso, a gente trabalha a fórmula do conforto. Então, eu não posso jogar um valor qualquer para o piso e também não posso jogar um valor qualquer para o espelho. Então, se vocês forem fazer uma obra e o Zezinho da esquina, que é o pedreiro que vocês forem contratar, fala assim, não, joga aí 10 centímetros de altura de degrau e 20 do piso aí do degrau, tá bom. Não posso fazer isso. Eu tenho que saber a relação do meu pé direito. Tem que saber qual que é o meu pé direito em função, tá? Em função do meu conforto, tá? Isso significa o seguinte, eu tenho que saber que a relação de conforto, tá? Tanto para o meu piso quanto para o meu espelho não pode ultrapassar 64 centímetros. Aí você vai falar assim, peraí, meu piso, tá? Aqui, meu piso tem que ter 64 centímetros, tudo isso, e o espelho também 64. Gente, é a soma, tá? Do piso mais o espelho, tem que dar algo em torno de 64 centímetros, tá? Isso significa o seguinte, se eu pegar a altura do meu degrau, tá? Que é o meu espelho, multiplicar por 2, mais a profundidade do meu piso, esse valor, tá? Esse valor tem que dar algo próximo a 64 centímetros. 64, 65, 63, tá? Não pode dar 60 e não pode dar 70. Pode dar 63, pode dar 65, tá? Sempre próximo de 64 centímetros. Significa que eu estou trabalhando com conforto. Tá? Como é que a gente chega nisso daí? Calma que eu já vou explicar. Antes de vocês entrarem em desespero aí. Tá? Vocês vão olhar assim e falar assim, gente, até isso eu tenho que fazer. Tá? É aqui que muitas vezes o Zezinho lá da esquina, que fala que sabe fazer escada perfeitamente, erra. Por quê? Cada degrau sai numa medida diferente. Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de subir uma escada aonde os primeiros degraus tinham uma altura e os últimos tinham uma altura totalmente diferente e a pisada ou o piso, né,
eles eram maiores ou menores? A probabilidade de você tropeçar e cair é muito grande. E você se cansar no momento que você está subindo e descendo também é muito grande. Então, cuidado com essas formuletas ou com o pessoal que fala que sabe mexer com escada. Às vezes faz besteira. Tá? Escada não é um troço difícil. É fácil. Tá? Mas também é fácil fazer besteira. Tá? Essa encrenca aí é o que a gente chama de fórmula de Blondel. Tá? Blondel foi um cara aí que descobriu a relação do conforto. Tá? E essa relação do conforto, ela está extremamente ligada com as medidas do corpo humano. Tá? Então, ele simplesmente fez várias pesquisas, várias análises, tá? Com várias pessoas e chegou nesse padrão aí. Tá? Que a gente acaba seguindo também, tá? Esse valor, tudo mais, e é respeitado também por algumas normas, principalmente a norma e o código de segurança do bombeiros. Tá? Por quê? No caso de residências, não. Tá? No caso das residências, a gente não precisa pedir o laudo do bombeiro, tá? O laudo de bombeiro de segurança. Mas empreendimentos comerciais, dependendo da tipologia do empreendimento comercial, eu tenho que pedir um alvará do bombeiro de segurança. E a primeira coisa que eles vão pedir é justamente o cálculo de escada, para saber se está dentro da questão do conforto. E está dentro também dos parâmetros de mínimo e máximo estabelecido por eles. Esse raciocínio rápido aqui, eu vou pular um pouquinho e já volto para ele, para vocês entenderem aí. Tá? O que é importante a gente saber é o seguinte. Tá? Como é que eu vou enxergar essa escada em planta? Tá? Depois eu já passo para vocês a questão dos cálculos aí. Tá, gente? Em planta, como é que a gente enxerga? Os degraus, tá? Eu vou enxergar somente os pisos. Tá? Então, oi, pergunta. Alguém ia perguntar? Lembrando, gente, que vocês podem me interromper para perguntar. Então, cada retângulo desse aqui, que está numerado, tá? É justamente um piso. Tá? E cada uma dessas linhas aqui vai representar um espelho. Tá? É como se eu tivesse... Agora, desenhar a mão livre aqui vai ser uma beleza. Como se tivesse essa situação aqui, ó. A lousa fica melhor, tá, gente? Aí você põe o pé aqui, a outra aqui, e vai subindo. Então, essa informação aqui é a parte de cima do degrau.
Tá certo? Não sei se essa coisa horrorosa aqui dá para explicar a informação melhor para vocês aí. Eu subo. Tá? Então, a numeração sempre começa a partir do piso inferior, subindo até o piso superior. Tá? Por que que eu tenho um certo ponto tracejado? Tenho linha cheia e linha tracejada. Tá? Lembrando agora de DBACC. O que que a planta é? A planta não é um corte na altura de mais ou menos 1,5 m, 1,80 m de uma edificação, onde eu serro e jogo fora a tampa e fico olhando para dentro do objeto. Aqui é a mesma coisa. Tá? Eu serrei, joguei fora a minha casa, a parte de cima. Só que na hora que eu serrei, deu mais ou menos esse 1,5 m e joguei fora a parte de cima, deu aproximadamente na altura onde eu tenho essa linha que tem esse raiozinho no meio. Tá? Essa linha que tem esse raiozinho no meio, tá? Ela se chama linha de interrupção. Tá? O que que significa isso? Significa o seguinte, que tudo que estiver a partir dessa linha de interrupção, tá? Provavelmente eu sei que existe, mas eu não estou enxergando. Em outras palavras, fica tracejado. Tá? Significa o seguinte, que está naquela parte que está do lado de cima desse 1,5 m que eu cortei, que eu serrei da minha casa, tá? Para fazer a planta, tá? Isso que ele está indicando aí. Mais uma informação para a gente fechar esse desenho. A largura da escada, neste caso aqui, é de 1 metro, tá? Tá em centímetros aqui, mas a gente lê isso como 1 metro. Ao final da escada, eu tenho o meu patamar, tá? Que também é um degrau. A profundidade do patamar, né, que aqui, ó, isso daqui é a profundidade do patamar, tem que ser igual ou maior que a largura da escada. Por isso que essa medida de 1 metro e não menos que 1 metro. Tá? Então, essa medida aqui, que é o meu patamar, independente se ela é no final, se é no meio, ou se é num terço, em qual posição que ela estiver na escada, tá? O patamar, obrigatoriamente, tem que ter de profundidade, tá? No mínimo, a mesma medida que a largura da escada. Isso é norma. Ok? Dúvida com relação à leitura da planta da escada? É uma escada reta. Tranquilo. Tranquilíssimo. Aqui é a escada retinha. E vendo ela em elevação. É a mesma escada, tá? Vendo ela hora de perfil. Aqui, ó, subindo. O cidadão vem aqui, sobe, chega no patamar
e vem para frente e cai na vida, né? Que caiu. O que interessa para gente? Eu tenho que o espelho foi feito o cálculo, é de 18 e o piso de 28. Isso foi feito um cálculo, tá? Que eu já vou explicar como é que a gente chega nesses valores aí. Tá? Quem falou para vocês que desenhar não precisa fazer conta? Quem falou isso para vocês mentiu, tá? Já vou avisando. Eu caí nessa esparrela, tá, gente? Achei que fazer desenho não precisava fazer conta. Mas faz sim. Então, olhando de ladinho, a escada é essa. No caso dessa escada aqui, é uma escada que a gente chama de escada sólida ou escada com laje. Por quê? Teoricamente falando, acredita-se que ela é uma escada em concreto, tá? E ela tem uma laje debaixo de cada um dos degraus. Tá? Ela não é uma escada vazada. Depois eu abro a internet e a gente discute aí alguns modelos de escada que a gente possa encontrar aí. Aí aqui, o meu pé direito, que é 2,88. Só que esse 2,88 que está aqui, tá? Ele já está somando a espessura da laje. Tá? Então, esse 2,88 é meu pé direito mais a laje. Agora sim. Alguns tipos de escada. Nós temos a escada em L, a escada reta, a escada em U. Deixa eu ver se tem mais alguma outra aqui. Ah, não tem. Ah. Aí tem a escada em Y, a escada em X, a escada em S. Enfim, toda escada, vocês vão achar até engraçado isso, mas é verdade, tá? Toda escada, ela recebe o nome de uma letra, tá? Por causa do formato dela. Escada em L, ela lembra a letra L. Tá? A escada reta ou escada em I, que algumas pessoas chamam, tá? Realmente lembra a letra I. Ponteiro, caneta. A U, se vocês olharem aqui, o percurso que ela faz, tá? Isso em planta, tá, gente? Sempre em planta. Tá? Ela lembra a letra U. Tá? Quando eu falei para vocês da escada Y, tá? Tem escada Y também, ó. É aquelas escadas do tipo Palácio da Branca de Neve, da Cinderela, tudo mais, tá? Ela é aquela escada que você tem um lance de escada, tá? O que é um lance de escada? Tá? É um conjunto de degraus até chegar num patamar. Isso é um lance de escada. Chegou no patamar, eu tenho um lance. Aí você tem o patamar, que também pode ser chamado de patamar de descanso, tá? E depois você tem o segundo lance de escada, tá? Então, aqui eu tenho dois lances. Nesse caso aqui, eu só tenho um lance. E nesse outro caso, eu tenho dois lances. Um lance, patamar, segundo lance. Então, a em Y, você tem um lance de escada, um patamar, um outro lance de escada que vem de um outro trecho da casa. No encontro desses dois lances, nesse patamar, você tem um lance no meio.
se tem o formato do Y. Tá? Não sei se aqui alguém já foi no Teatro Municipal de São Paulo. Tá? A escada de entrada do Teatro Municipal de São Paulo é um Y. Exatamente isso. Olhando de cima, você tem a letra Y. Tem escadas que é a letra Z, ou S, né? Você tem um lance, aí você tem um patamar, você tem outro, aí você tem outro patamar, aí você tem outro lance. E assim por diante. Tem um X, tá? Você tem um lance de escada num patamar, um outro lance de escada, um outro patamar. Aí, a partir desse patamar, você vem o quê? Um lance e mais outro lance. Você tem o X. Claro que para uma residência, são escadas que vão ocupar espaços homéricos, tá? A escada, gente, ocupa um espaço absurdo, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado no momento que a gente for pensar que tipo de escada que vai ser utilizado, tá? Eu não falei aqui da famosa escada helicoidal. E eu, para desenhar a mão, já sou uma negação, ainda com o mouse. Até que estamos saindo mais ou menos, tá? O que é a escada helicoidal? Tá? É a escada caracol. Tá? Por que eu não estou falando dela para vocês? Pelo seguinte, na cidade de São Paulo, lembrando, estou falando legislação São Paulo, tá, gente? Para a cidade de São Paulo, existe uma lei que é proibido o uso da escada helicoidal, a não ser em algumas situações, do tipo caixa d'água, aí eu posso usar. Estoque em mezanino, em shopping centers, tá? Também posso estar utilizando, sem problema nenhum. E áreas extremamente confinadas, onde o acesso de pessoas é extremamente restrito. Caso contrário, não posso utilizar. Tá? Ah, mas é na minha casa para você ir para um andar para o outro? Não, não posso utilizar. Tá? Se por um acaso você for mandar para aprovação um projeto que consta uma escada helicoidal, ele vai ser reprovado. Tá? Não é aprovado. Tá? Só são aprovados escadas onde você tem o patamar retangular ou quadrado, tá? E retas. Tá? Circulares não é mais aprovado. Isso, São Paulo. Tá? Isso daí é uma coisa de uns 15 anos para cá. Tá, gente? Casas com mais de 20, 30 anos, ainda era aceitável. Tá? De 15 anos para cá, não é mais aceitado. Tá? Para vocês entenderem aí. Em planta, escada em L, tá? Eu subo por aqui, chego no patamar, virei, cheguei no segundo pavimento. Tá? No caso, neste caso aqui, tá? O patamar é justamente a minha altura de 1,5 m. Poderia não ser, tá? Nesse caso coincidiu. Tá? E aqui eu tenho a vista em frente, quer dizer, eu parada aqui de frente da escada, eu vou ver
o espelho e depois eu vejo a escada de lado. E aqui, a escada em U, eu subo por aqui, chego no patamar, dou uma virada, dou uns 2, 3 passos, virei de novo e continuo subindo. Aqui. Vim aqui, subi, caminho um pouquinho e subi novamente. Perfeito? Dúvida na leitura das representações? Tranquilo, professora. A leitura das representações em si não é tão difícil, tá? Não é um bicho de 7 cabeças, tá? É bem facinho de conseguir enxergar e interpretar ele, tá? A parte chata vem agora, que também não é tão difícil também não, tá? Por sorte, a de vocês, é o seguinte, te falar, viu? Sou muito boazinha, mas vamos lá. Com relação ao cálculo de degraus, tá? O ideal é o seguinte, para vocês entenderem mais ou menos, tá? Quando eu falo da questão do bombeiro, tá? A gente tem a seguinte informação, vamos lá. O espelho, o bombeiro, ele trabalha com a seguinte relação aí, tá? No mínimo, aproximadamente 15 centímetros de espelho. E no máximo 20 centímetros de espelho. Tá? Isso daí é a relação do bombeiro aí. Certo, gente? E o piso, ele trabalha a seguinte proporção. Piso, no mínimo 25 e no máximo 32, se não me falha a memória. É algo em torno desse universo. Tá? Essa daí é a relação do bombeiro. Tá? Perfeito aí? Só para vocês terem esse parâmetro aí mais ou menos. Tá? Existem duas formas da gente calcular a fórmula do Blondel. Tá? Eu gosto de trabalhar a mais simples. Qual que é a mais simples aí? O valor médio, tá, o mais confortável que a gente trabalha é algo em torno de 18 centímetros mesmo para a altura do espelho. Tá? Então, a gente sempre começa a calcular a partir da altura do espelho, tá? Para depois calcular o piso. Em relação a qual informação? Tá? Primeira informação que eu tenho que ter. Eu tenho que ter sempre... O mouse não coopera. Vamos lá. Eu tenho que ter sempre quem? Meu pé direito. Lembrando, o que é o pé direito? É a altura, tá, do meu piso até a minha laje. Tá? Da onde? Do meu pavimento inferior. Tá? E mais a altura da minha laje. Tá? Por que do pavimento inferior? Porque é aonde a escada vai ficar.
Em outras palavras, é a altura é a altura que eu quero vencer, tá? É a altura que eu quero transpor para poder chegar no outro pavimento. Então, eu sei que meu pé direito, nesse exemplo aqui, neste exemplo, é de 2,80. E a minha laje é de 12 centímetros. Poderia ser outra medida? Poderia, tá? Poderia ser algo em torno de 2,70 o pé direito e a laje 10. Tá? Poderia ter essa variação também. Nesse exemplo que está aqui, é de 2,80 mais 12, totalizando 2,92, tá? Aqui já está feito exercício resolvido. Receita de bolo, tá? Trabalhando já com a variação do bombeiro. Por que eu coloquei aqui 19, tá? Porque na época que foi feito isso daqui, o bombeiro ainda trabalhava com 19. Hoje ele trabalha com 20, tá, gente? Então deu uma mudadinha aí. Por isso do outro vai ter mudado para 20. Mas até então era 19. Sabendo que a gente trabalha com esse intervalo, tá? Eu posso adotar uma medida intermediária aí. Que foi feito aqui. Tá? Foi pego o quê? O valor que foi encontrado, né, que é o meu pé direito, mais a laje, tá? E um valor médio da altura dos espelhos, tá? Então, aqui, esse 2,92 é meu pé direito, mais laje. Antes que perguntem, né? Tá? Dividido pela medida média daquele intervalo, de 15 a 19 centímetros. Chegou-se em 18 centímetros. Não vou pegar os quebradinhos, porque é uma necessidade desse preciosismo aí. Tá? Eu vou chegar em algo aproximadamente de 16,22. 16,22 o quê? Degraus. Só que eu não posso ter 16,22 degraus, tá? Porque tem que ter ou 16 ou 17 degraus, tá? Eu não posso ter número quebrado, tá? Nesse caso aqui. Então, eu faço o arredondamento. Se esse valor aqui, depois da vírgula, tá? Ele for maior que 5, então esse valor aqui passa a ser 17. Como ele é menor que 5, então ele é 16. Tudo bem? A gente faz aquele arredondamento do maior que 5, arredondo para mais. Menor que 5, arredondo para menos, tá? Então, 16 degraus. Eu já sei que para uma altura de 2,92, tá? Eu vou ter um conjunto, tá, de 16 degraus. O que é um conjunto? Eu vou ter espelho mais piso, tá? 16 vezes, tá? Isso significa que esse valor de 18 não é mais 18, é outro valor, tá? Esse valor 2,92 mantém. O que vai mudar é esse aqui, ó. Esse aqui altera. Então, aí tem que refazer a conta. Refazendo a conta, a gente vai descobrir que o espelho vai ter algo em torno de 18 centímetros e 25 milímetros. Tá? Professora, mas como é que o cara na obra vai fazer isso? Tá? Faz. Cara que faz. Se o cara for bom, o cara faz.
com 18 centímetros e 2,5 milímetros. É difícil achar um cara que monta a forma, coloca a armação tudo direitinho, na medida certinho. Mas tem cara que faz. É difícil de achar, mas tem gente que faz. Em geral, o pessoal tira na massa e fica um degrau um pouquinho maior, um pouquinho menor, no início e no fim da escada. Mas isso não é bom, tá? Se for diluir a diferença, que seja nos degraus intermediários, tá? Mas não no início nem no final, tá? Mas a gente encontra um bom profissional que consegue fazer com as medidas quebradas aí. É difícil, mas acho. Tá. E a quantidade de piso, tá? A quantidade de piso bom, aí eu sei que são 16 espelhos, tá? Sendo que de pisos é 16 menos 1. Por quê? Porque o último piso, na verdade, é a chegada, é a laje de chegada, tá? Como assim o último piso é a laje de chegada? Aqui, ó. Tem uma aqui. Aqui. Eu tenho aqui meu espelho, tá? Meu 16º espelho, tá? Quando eu for chegar ao meu 16º piso, na verdade, ele já é a chegada, já é a laje do andar que eu cheguei, tá? Então, eu não contabilizo ele como um degrau. Aí, no final das contas, é um degrau também, tá? O pessoal acaba não contabilizando ele, tá? E quando eu vou aplicar a fórmula do Blondel, né, que é a aplicação, né, de 2 vezes o espelho mais o meu piso, né, aqui, ó, 2 vezes o valor da altura do espelho mais o valor do piso, tem que dar mais ou menos 64. Tá? Deu 64,50. Detalhe, eu, neste caso aqui, estou adotando 28. Mas se eu não fizesse a mínima ideia de quanto seria o valor do piso, que pode acontecer, tá? Geralmente, o valor do piso é entre 28 e 30 centímetros, tá? Mas se eu não tenho a mínima ideia, o que que eu faço? Aqui a gente faz o seguinte, eu teria feito 2 vezes o litro 18,25 mais P, que é igual a 64, certo? Faço isso daqui. O meu P eu jogo para cá como negativo, tá? 164 jogo para cá como negativo. E faço as minhas contas aí, que eu vou chegar no valor da minha incógnita aí, tá? Quer dizer, o P vai fazer a função do X, tá? Isso daqui é nada mais, nada menos que uma equação de primeiro grau. Simples ainda. Certo, gente? É só uma substituição de valores aí, para vocês entenderem como é que a gente chega nessa situação aí. Aqui, nesta daqui, tá? Esse 28, eu adotei. Mas se eu não tivesse adotado, provavelmente esse valor aqui daria uns 28,25, alguma coisa do gênero, tá? Só por curiosidade. Curiosa. Dá 27,5.
27,5? Aí. Eu não sei, Isso. tá? Não tô tão ruim assim. Então, dá 27,5. Então, aqui. P igual 27,5. Ao invés de tratar 27,5, 28. Tá? No caso de uma residência, meio centímetro a mais ou meio centímetro a menos, para piso, não faz diferença nenhuma. Agora, para o espelho, faz muita diferença. Tá? Para o piso, que é onde eu vou apoiar o meu pé, não faz diferença. Agora, para o espelho, que é onde eu vou levantar o pé, faz uma diferença gritante, tá, gente? Essa é a parte teórica de escada. Então, a gente descarta essa encrenca aqui. Dúvida aí com relação à escada? Então, esses cálculos, tá, Mayara? É com degrau acabado, sem acabamento, tá? Independente se é acabado ou sem acabamento, os valores têm que dar os mesmos, tá? Se eu for fazer o cálculo com ele acabado, tá? Na hora que eu for executar, eu tenho que descontar o acabamento e vai me dar o valor sem acabamento, que você vai ver é o mesmo, tá? Então, independente de um ou do outro, tem que ser praticamente os mesmos, tá? Geralmente a gente faz ele com acabamento, tá? Perfeito? Bom, por que também de estar passada essa informação para vocês aí? Pelo seguinte, alguns de vocês já estão mexendo no raio do croquis, né? E alguns já andaram me perguntando informações sobre escada. E aí, como é que eu vou pôr a escada? Onde que eu vou pôr? Como é que eu vou deixar de pôr? Né? Que alguns já começaram a ter essa preocupação, né? Se está tendo essa preocupação, a próxima preocupação era a seguinte: qual o tamanho que essa escada vai ter? Tá? Para saber qual o tamanho que ela vai ter, eu tenho que saber se calcular, certo? Então, já passei a informação aí para vocês de como a gente começa a calcular essa encrenca aí. Qual é o pé direito da casa que vocês vão estar mexendo aí? Tá? Eu não lembro se tem marcado naquela folha. Mas se não tiver, eu deixo livre. Tá? Vocês podem usar 2,70, 2,80, tá? Agora, se tiver, a gente usa a que está marcada lá, certo? Só não me utilizem menos que 2,70, porque por questões de conforto, que aí é uma outra etapa que a gente vai estar discutindo, fica horrível, tá? Pé direito inferior a 2,70, para nós que estamos na região dos trópicos, é péssimo. Tá? O ideal é a gente trabalhar sempre com 2,70 a 3 metros de pé direito, principalmente por causa do nosso verão. Agora, se a gente morasse na região dos Pampas, né, região do Rio Grande do Sul, eu diria para vocês, não vamos trabalhar com pé direito alto, vamos trabalhar com pé direito abaixo de 2,70, por causa do inverno, que eu tenho que segurar o calor, tá? Aí muda a situação. E se eu tivesse na região da linha do Equador, né, se estivesse na região de Natal, Recife, se estivesse em Fortaleza, de preferência acima de 3 metros, o pé direito,
3,10 m, 3,20 m, né? Que é justamente para o ar circular melhor, por causa do calor. Mas a gente vai ter uma aula legal só sobre isso, tá? Para vocês entenderem melhor o que eu estou falando aí. Tá? A questão do pé direito. Ok? Dúvidas? Tranquilo, beleza. Show. Quer dizer, por enquanto tá ótimo. Na hora que começar a aplicar, aí as dúvidas pipocam, né? Mas faz parte. Né? Aí amanhã eu vou passar mais umas informações para vocês do QCADIO, né? Ferramentas para abertura dos vãos, né? Aí, gente, usar o Trim no QCAD é a coisa mais ridícula que existe. É muito simples, muito fácil. Colocar abertura de porta, janela, é muito baba. Eu vou passar para vocês, tudo certinho. Aí, quem quiser já começar, passar o croquis pro QCAD, já pode começar a fazer, né? Então, também eu tenho que pegar, alguns de vocês entregaram nos croquis, eu tenho que criar vergonha na cara e dar uma olhada, que eu não olhei, tá? Vou ser sincera, Nívia, eu não olhei, tá? Eu não vou mentir, eu não olhei, tá? Mas eu vou dar uma sapiada assim. Oi, Nívia. Não, tranquilo, tudo bem. Não, mas eu devia ter olhado, mas eu não olhei, não. Desculpa. Mas eu vou olhar, assim, aqueles que já enviaram e tal, para pegar uma aula e discutir um pouco em cima desses croquis, que eu acho legal isso, para a gente falar um pouquinho das ideias de vocês, e vocês também interagir o que vocês estavam pensando e tudo mais, né? Eu vou pegar, vou organizar isso direitinho, e a gente pega uma aula e faz isso, sim. Show? Então, acho que hoje vocês conseguem dar uma respirada antes da aula do Adilson, né? E já vou passar esse material para vocês aí também, certo? Para vocês já começarem a dar uma olhada direitinho, né? Essa parte aí a gente vai discutir junto. Fica tranquila aí. Perfeito? Ainda tenho que passar mais informações para vocês, porque esse croquis ainda vai ter um monte de mudança aí. Pode ficar tranquila, tá? Esse croquis inicial de vocês vai mudar muito ainda. Ixi, pode ficar tranquila, tá? Não é praga, não, mas é conhecimento de causa. Então tá, pessoas. A escada que eu tinha para falar para vocês hoje era isso, tá? Tem mais informações para passar para vocês. Não, hoje era isso mesmo, tá? Aí amanhã eu separo alguns modelos de escadas para vocês. A gente, antes de falar do QCAD, fala um pouquinho desses modelos de escadas, deixa elas separadas, e na sequência a gente fala do QCAD aí, que o que tem que falar do QCAD vai ser muito rápido, vai ser super divertido. Aí na hora que vocês olharem, vocês vão falar assim, nossa, rapidinho. Aquela parte da casa, na parte de baixo, em menos de 15 minutos,
dá para fazer ela inteira. Aí você fala, nossa, na mão demora 1 hora e no QCAD faz em 15 minutos. Como isso? É mais ou menos isso mesmo. Então, podem ficar tranquilos. Ok? Então, muito obrigada. Amanhã tem mais. Bom descanso. Ah, não, vocês têm aula da Adilson. Tá. Boa noite. Tchau, professora. Obrigada. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Alô. Obrigada. Né? Boa noite. Boa noite.